aqui louvando a Deus de todo o nosso coração. Ele é poderoso, Ele está conosco em toda e qualquer situação. Nós estaremos lendo a palavra de Deus, estaremos fazendo a exposição em Apocalipse capítulo 8, estaremos lendo esta passagem para a nossa edificação. Vamos ler então Apocalipse 8, de 1 até o versículo 13, vamos ler esse texto para a nossa edificação. Abra sua Bíblia. Gostaria que visse aqui, porque não está funcionando, né? Então, é só conectando aí, por favor, né? Então, vamos ler esse texto juntos. Você que está... Isso. Então, nós iremos ler esse texto, bacana demais. Então, isso aí. Capítulo 8, de 1 a 13. Vamos abrir esse texto para a nossa edificação, e hoje nós iremos falar sobre as trombetas do juízo de Deus. Apocalipse 8, de 1 a 13. Vamos ler juntos essa passagem. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, que você possa ler comigo esse texto. Se você quiser interagir conosco, é só colocar aí no chat. Nós queremos que você possa interagir conosco, fazendo as perguntas, para que possamos respondê-las. E que você que está aqui no tempo também, se tiver alguma dúvida, nós queremos compartilhar com vocês a palavra de Deus e também sanar as nossas dúvidas. Diz assim o texto: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então eu vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração sobre as trombetas do juízo de Deus. Hoje nós iremos falar apenas sobre as 4 trombetas, mas são 7 trombetas que os anjos estão tocando, e essas trombetas são o anúncio de Deus
do juízo de Deus sobre os homens ímpios. Vamos falar com o Senhor. Pai bendito, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la e que a Tua palavra, Deus, possa edificar a nossa vida. Abençoe aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão, que cada vida seja tocada pelo Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Apocalipse fala da vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. E na semana passada nós falamos sobre a igreja militante, a igreja que está militando por Cristo neste mundo. E falamos sobre os 144 mil selados de Deus, o Israel de Deus, judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo, formando a igreja do Deus vivo na terra, protegidos por Deus, para que não percam a fé. Então Deus é este Deus que realmente nos selou, que nos guardou, que tem nos sustentado. Apesar da perseguição, dos ventos, da adversidade, nós temos o selo de Deus para nos fortalecer. Nós temos o selo do Espírito Santo. Deus nos selou. Por isso, os ventos da adversidade não podem nos arrancar dos braços de Jesus. Mas também vimos a respeito da igreja triunfante no céu, uma igreja universal, de todas as nações, povos, tribos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro. E esta igreja está glorificando a Cristo, porque eles vieram da grande tribulação. Deus não nos livra da tribulação, Ele nos livra na tribulação. O povo de Deus passa por aflições. Deus não livrou Daniel da cova, livrou na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha acesa, livrou na fornalha. Deus não livrou o seu povo na época de Moisés do deserto, livrou no deserto. E a igreja passará pela grande tribulação. Então, Apocalipse mostra então a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e seus anjos. Apocalipse vai mostrar que da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, Jesus está conosco. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas agora, João vê a descrição das 7 trombetas que indicam o juízo de Deus, composto de uma série de calamidades que acometem os ímpios a fim de puni-los por sua oposição a Cristo e perseguição à igreja. Então João está vendo as trombetas de Deus, chamando o mundo ímpio ao arrependimento, e Deus manda estas advertências para que os homens possam reconhecer a grandeza de Deus e a sua pequenez e o seu pecado. E aqui nós podemos ver que o Cordeiro abriu o 7º selo. Vai aparecer na tela para vocês, vai aparecer na tela para vocês que estão em casa também, sobre a quebra do último selo. Vamos ler comigo? Todos juntos aí? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Veja bem que os selos descrevem a perseguição do mundo contra a igreja, bem como toda forma de provas e tribulações e aflições por amor a Cristo. Os selos mostram os sofrimentos da igreja na história até o retorno de Cristo, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. E nós vimos sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro. Se você quiser ver a exposição, pastor Rui fez essa exposição, está na página da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Cascata, onde você vai ver sobre a vitória de Cristo. A vitória de Cristo, o avanço do Evangelho. Cristo saiu vencendo e para vencer. No entanto, o cavalo vermelho, o 2º selo, fala da perseguição contra a igreja. O cavalo preto, o 3º selo, fala da escassez, da fome e das injustiças contra o povo de Deus. E o cavalo amarelo, que fala da morte, o 4º selo. Entretanto, João vê o clamor dos mártires no céu. Eles estão descansando, mas estão clamando, dizendo: Senhor, até quando o Senhor vai vingar o nosso sangue derramado sobre a terra, daqueles que morreram por amor a Cristo? E o Senhor diz: olha,
até que se complete o número daqueles que também vão morrer por amor a Cristo. Mas descanse das suas fadigas até que Cristo possa consumar toda a obra da redenção na sua volta. E então, João vê também o sexto selo, que fala do juízo final. E no juízo final, os ímpios vão querer fugir da presença de Deus, entrando nas cavernas, nos buracos, tentando fugir do juízo de Deus. Mas ninguém pode fugir de Deus. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Em lugar dos homens correrem de Deus, eles devem correr para Deus, porque ninguém vai escapar do juízo de Deus. As pessoas podem escapar do juízo humano, da sentença humana, mas jamais da sentença divina. Então, antes de as trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas. Veja o silêncio que houve no céu. O silêncio no céu pode se referir a duas situações. Primeiro, temor diante do juízo de Deus. Então o céu ficou silente. E o Antigo Testamento associa o silêncio ao juízo divino. Em Abacuque capítulo 2, versículo 20, está escrito: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em Zacarias capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Os homens devem então se quedar aos pés de Deus e calar-se diante do julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus é introduzido por uma referência ao silêncio. Diante de Deus nós devemos nos calar. E o temor diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus verdadeiro. E Deus está irado contra este mundo. E no dia do juízo, nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Por isso, nós devemos ter temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas o céu fica em silêncio para ouvir a oração da igreja. Segundo William Barclay, é possível que João pensasse que quando os santos oram, todo o céu faz silêncio para que os possa escutar. Então, quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme e algo novo acontece na terra. E aqui o céu fica silente para ouvir a oração da igreja. Já imaginou isso, Marcelinho? O céu silente para ouvir a sua oração? Para ouvir a oração da igreja. O céu em silêncio para ouvir a oração do povo de Deus. Uma coisa temos certeza, que Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo, viu, Daniel? Deus tem prazer em ouvir a oração do seu povo. A Bíblia diz: bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça. Nós temos até uma oração chamada oração do Senhor, a oração dominical, que o Senhor nos ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós devemos orar e buscar a face de Deus. Mas nós podemos ver que 7 anjos e 7 trombetas. Vamos ver o que diz o versículo 2? Vamos ler comigo? Você que está em casa também, você que está aqui na nave do templo, vamos ler esse versículo comigo? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O 7 na Bíblia é número da perfeição. 7 anjos e 7 trombetas. E algumas considerações sobre as trombetas. Primeiro, as trombetas são uma série de acontecimentos ocorridos, muitas vezes, por toda a presente dispensação. Então, a presente dispensação que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. E essas trombetas são juízos temporais de Deus contra a impiedade dos homens. Deus está anunciando o seu juízo, tocando a trombeta, anunciando, dando advertências. E a função das trombetas é advertir, é chamar os ímpios ao arrependimento. Ao arrependimento.
Não simbolizam eventos individuais e distintos, mas se referem à angústia que podem ser vistas a qualquer dia do ano, em qualquer parte do globo. Coisas que acontecem no mundo, terremotos, maremotos, tsunamis, calamidades, pandemias, epidemias. É Deus chamando o mundo ao arrependimento com esses eventos. São sinais do juízo de Deus, do juízo final. E esses juízos temporários, Deus está chamando os homens ao arrependimento, chamando as famílias ao arrependimento. As trombetas estão sincronizadas com os selos. Em outras palavras, elas ocorrem ao mesmo tempo com os eventos dos selos, são simultâneos. Esses juízos de Deus, essas trombetas de Deus tocando no mundo. E a perseguição contra a igreja, e o juízo temporário de Deus contra a impiedade dos ímpios, são eventos que ocorrem ao mesmo tempo na presente dispensação. Nós estamos vendo as trombetas tocando. Nós estamos vendo quando acontece um terremoto, um maremoto, uma epidemia, uma pandemia. É Deus chamando os homens ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Segundo William Hendrickson, as primeiras 4 trombetas fazem dano aos homens em seu ser físico. As últimas 3 trazem angústia espiritual. O próprio inferno é desatado. Então Deus toca no físico, no ser físico, mas Deus também toca no nosso ser existencial, do nosso ser espiritual, trazendo angústia, trazendo angústias. E aqui nós podemos ver as orações dos santos. Veja o que diz o verso 3 a 5, a igreja orando, a igreja buscando. Quanta perseguição, quantos cristãos morrendo, quantos morreram por causa da fé na história da igreja. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi decapitado, João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos, uma prisão injusta, uma prisão ilegal, uma prisão por causa da fé. Veja o que diz o verso 3 a 5, você que está aqui no templo e você que está em casa, pode ler comigo, vamos ler? Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Eu falei aqui dos terremotos, né? Então, pontos a considerar sobre essa passagem. Primeiro, que o anjo é um agente de Deus e faz o que Deus ordena. O anjo é um ser espiritual que estão trabalhando em favor dos eleitos de Deus, daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos recebem ordens de Deus. E o texto diz que ele ficou de pé junto ao altar do incenso, pois no céu não tem mais o altar do sacrifício, mas o altar do incenso, o altar das orações, com incensário de ouro, e foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Veja bem que as nossas orações sobem até a presença de Deus como um aroma suave, como um perfume, como um incenso à presença de Deus. Deus tem prazer em ouvir as orações do seu povo. Mas vejam bem que as orações dos santos são apresentadas diretamente a Deus e não ao anjo. Nós não conversamos com anjos, o nosso culto não é a anjos, o nosso culto é a Deus. E a Bíblia não permite orações aos anjos. As nossas orações devem ser dirigidas diretamente a Deus. Nós pedimos a Deus, Pai nosso que estás nos céus. Nós dirigimos as nossas orações a Deus. As orações dos santos são ouvidas no céu. Veja bem, Kathleen, que da mão do anjo subiu a presença de Deus
a fumaça do incenso com as orações dos santos. Viu, Mateus? Com as orações dos santos. Deus ouve a oração do seu povo. O Senhor vê os suspiros e os sofrimentos, ouve as petições e as ações de graça dos seus filhos em meio às tribulações. É por isso que a Bíblia diz, Kelly, o seguinte: olha como Jesus nos incita a oração, Assis. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Nós devemos buscar a face do Senhor. E veja bem, o julgamento de Deus cairá sobre o mundo em resposta às orações dos santos. O texto diz assim, que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Veja que Deus é esse Deus que controla o mundo. E em resposta à oração do seu povo, Deus traz juízo, traz julgamento. Os trovões, vozes, relâmpagos e terremotos são sinais de advertência, de repreensão, do juízo de Deus contra este mundo ímpio. Deus age. É por isso que a Bíblia diz que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. E Deus é esse Deus que responde a oração do seu povo para trazer juízo a este mundo caído, este mundo opositor a Deus, este mundo sistema que levanta contra Cristo e sua igreja. Nós temos muita cristofobia, pessoas que têm medo de Cristo e perseguem os cristãos que se levantam contra a igreja de Deus. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, o mundo que perseguiu e oprimiu a igreja, agora está sendo alvo do juízo divino, em resposta às orações dos santos. Deus age, Deus protege o seu povo. Deus é esse Deus que traz o juízo sobre o mundo ímpio que se levanta contra a igreja de Cristo. E por esta causa, os 7 anjos se preparam para tocar as trombetas. E tocando essas trombetas, Deus está chamando o mundo ao arrependimento. Lembre-se, o soar das trombetas constitui sinais de advertência para as pessoas que se opõem a Deus. E hoje nós iremos falar das primeiras 4 trombetas. A primeira trombeta, creio que vai aparecer na sua tela aí no versículo 7. Vamos ler comigo? O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda erva verde. Veja que Deus trouxe uma chuva de pedras, uma tempestade terrível. Se você quiser ver, por exemplo, em Itabirinha de Mantena, teve uma tempestade muito grande que atingiu muitas casas, muitas pessoas morreram. Mas a igreja presbiteriana lá em Itabirinha, nenhum cristão morreu. Deus protegeu o seu povo. Teve uma tempestade terrível. Semelhantemente, a 7ª praga no Egito, chuva de pedras. A 7ª praga no Egito, quando Deus desbaratou o Egito, Ele mandou chuva de pedras. E agora, quando Deus também toca a trombeta, Ele pode mandar tempestades. Quantas pessoas morrem das tempestades? Quantas pessoas morrem por causa da saraiva, da chuva de pedras? E esses desastres naturais podem mutilar e matar seres vivos. Granizo, fogo e sangue. Esses juízos divinos virão sobre os perseguidores da sua igreja, desde a primeira e segunda vinda de Cristo, com vários desastres que sucederão na terra. Quantos desastres naturais acontecem no mundo por causa das tempestades? E esses eventos não podem ser datados, são sinais de advertências, que acontecem numa cidade, em outra não, que acontece num país e outro não. E Deus está mandando esses sinais de advertências no mundo. O mundo não pode perseguir o povo de Deus e ficar impune, sem castigo. Por isso Deus manda tempestades.
para punir os ímpios que se levantam contra o povo de Deus. E essa tempestade é controlada pelo céu. O texto diz que foram atirados à terra. Deus é quem manda as tempestades. Deus está no controle de tudo que acontece no mundo. O homem não tem como controlar a tempestade. Não tem um sensor para controlar as tempestades que acontecem no mundo. O céu domina sobre a terra. Uma limitação dessa tempestade foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Isso significa que a destruição ainda é parcial. É Deus tocando as trombetas para chamar os homens ao arrependimento. Ainda há oportunidade de arrependimento. Ainda a porta da graça está aberta. Por isso nós devemos nos arrepender. Na sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. É Deus dando oportunidades. As tempestades que acontecem neste mundo são apenas sinais de advertência. Mas a porta da graça ainda está aberta. Mas veja a segunda trombeta. Vamos ler comigo o verso 8 e 9. Você que está aqui no templo, você que está em casa, leia comigo esses dois versículos. Vamos ler? Versículos 8 e 9. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Veja bem que a montanha aqui não é real. Uma como que grande montanha, ardendo em chamas. É uma comparação metafórica. É como se fosse. Simboliza o terror do juiz de Deus sobre o mar. Calamidades marítimas. Lembra do Titanic? O Titanic foi para o fundo do mar. Simboliza então esse terror do juiz de Deus sobre o mar. É semelhante à primeira praga no Egito. Qual foi a primeira praga no Egito? Quando as águas do Nilo se transformaram em sangue e os peixes morreram. É Deus trazendo juízo sobre o mundo. Não há segurança nem na terra e nem no mar para os ímpios. Às vezes os ímpios vão passar o Réveillon em alto mar. Lembra do Batelmush, que foi para o fundo do mar? Pessoas que morreram naquela tragédia. Além de morrer, a terça parte da criação que tinha vida existente no mar foi destruída, a terça parte das embarcações. Veja que Deus também traz juízo sobre o mar e sobre as embarcações. No entanto, a destruição não foi total, uma terça parte. Isso significa que na sua ira, Deus se lembra da misericórdia. É Deus tocando a trombeta e chamando o mundo ao arrependimento. Foi uma terça parte, não todos. E isso serve de sinal e de advertência para todos nós. Não há segurança nem na terra nem no mar, só em Deus. Pois até o Titanic pode afundar. Quando o Titanic fez aquela primeira viagem, a pessoa que inaugurou disse: nem Deus pode afundar. E o Titanic foi para o fundo do mar, porque quem controla a terra e o mar, o céu e até mesmo o inferno, é o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós devemos temer a Deus. A nossa segurança está em Deus. Na nossa adversidade, nós devemos correr para Deus. O nosso refúgio é o Senhor. E nós devemos confiar no Senhor. Deus está tocando as trombetas, abalando a terra e o mar, e chamando os homens ao arrependimento. Mas a terceira trombeta, veja o que diz o versículo 10. Em diante, o que diz o texto? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto.
e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos animais morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Aqui, a terça parte dos rios e das fontes das águas estão contaminados. Por exemplo, ninguém vai pegar a água daquele corguinho que passa ali e beber, porque ela está o quê? Contaminada. Ninguém vai no Rio Doce tomar a água do Rio Doce sem passar pelo processo de purificação da Copasa ou do SAAI em Governador Valadares, se tomar a água está contaminada com o ferro da Vale, com os dejetos que são jogados no rio. E aí nós podemos perceber que a água doce se transforma em água amargosa, absinto, porque a água está poluída. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Quantas pessoas morreram por causa das águas contaminadas? Eu não sei se vocês já viram alguma pessoa contaminada com a esquistossomose, aquele que é chamado xistose, barriga d'água. A barriga cresce por causa de um verme que pode atacar o baço, atacar o fígado e levar a pessoa a óbito. Meu tio mesmo morreu com 42 anos, por causa da esquistossomose, por causa da xistose que atingiu o seu baço e depois atingiu o seu fígado. Quantas doenças dos rios e das fontes das águas. Alguns pensam que a terceira guerra mundial pode acontecer por falta de água potável. Quantos países no Oriente Médio não têm água? Para ter água tem que furar uma cisterna bem profunda, porque os rios secaram, os córregos secaram. Vocês podem viajar para o nordeste do país, e ver quantas regiões com seca, região do sertão, região do agreste. Agora o rio, São Francisco, teve a transposição do rio São Francisco, agora as águas estão chegando no nordeste, O governo passado levou água para o nordeste. E aí nós podemos perceber que os perseguidores ímpios não encontrarão descanso verdadeiro em nenhuma parte do universo, nem na terra, nem no mar e nem nos rios. No entanto, o termo repetitivo, um terço, revela paciência divina para com os incrédulos. Nem todos sofrem por causa da água, pois somente a terça parte é afetada pela praga e o resto dela continua potável. Nós temos água tratada, que se torna água potável, que chega em nossas casas. E esses desastres naturais são as trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento. Chamando os homens ao arrependimento. Mas nós iremos ver a quarta trombeta. E o verso 12 diz o seguinte, vamos ler comigo? Quando o quarto anjo, vamos ler? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Veja bem que a quarta praga afeta o quê? Os corpos celestes. Afeta o sol, a lua e as estrelas. Ela é semelhante à nona praga no Egito. Qual foi a nona praga do Egito? Trevas, escuridão, quando a terra se cobriu de escuridão por 3 dias. 3 dias de eclipse, 3 dias de escuridão sobre o Egito. Na nona praga, a nona praga no Egito foi a escuridão, trevas. Deus usa, meus irmãos, os corpos celestes como sinais de advertências para chamar os homens ao arrependimento. Os meteoros caindo na terra, quantos meteoros que às vezes caem num lugar e destroem algumas pessoas em alguns lugares. Nós podemos ver também eclipses que acontecem, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado a terra.
E por fim, João vê uma águia. Ele vê uma águia voando no céu, anunciando que o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Então, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O pior ainda está por vir sobre a vida dos ímpios que perseguem a Deus, que perseguem a igreja, que se levantam contra Cristo. O pior ainda está por vir. E veja que ele fala o ai 3 vezes, porque os anjos estão tocando estas trombetas. Em outras palavras, as últimas 3 trombetas serão pragas mais severas do que as primeiras. E aí serão cenas dos próximos capítulos. Nós iremos falar dessas outras 3 trombetas em outra oportunidade, em outra mensagem. Mas, meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Diante de tudo que ouvimos, o que nós aprendemos com esta passagem? Primeiro, que a igreja é preservada apesar das perseguições. Deus está conosco, Deus está preservando a sua igreja. Somos selados por Deus para não perdermos a fé em meio às tribulações da vida. O Senhor nos selou. E a igreja, apesar das perseguições, o Senhor está conosco. Deus destruiu o Egito, mas o Senhor guardou o seu povo e tirou o seu povo da terra do Egito e levou para a terra prometida. Assim também é conosco. Deus vai punir os ímpios que se levantam contra a sua igreja, porque ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor tem os seus selados, o Senhor tem os seus eleitos, o Senhor tem o seu povo e o Senhor guarda a sua igreja. Mas em segundo lugar, o céu fica em silêncio para ouvir a oração da igreja. Isso nos motiva a orar sem cessar. Devemos orar sem cessar. Assim como o juízo de Deus veio ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, Deus destruiu o Egito com as 10 pragas do Egito e libertou o seu povo depois de uma escravidão de 430 anos. Assim também, em resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo sobre os ímpios, e Deus guarda a sua igreja, porque ele diz: eis que estou convosco